Hoje não tem café, hoje tem um maquise comigo. Vamos lá? Essa é a primeira e última vez que vocês vão me ver fazendo isso por 3 motivos. Primeiro, porque eu tenho TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, e fazer 2 coisas ao mesmo tempo para mim é quase insuportável. Vamos ver como que vai ser essa experiência aqui agora. Segundo, porque eu não tenho tempo para isso. E terceiro, porque eu não tenho autoestima para isso. Mas vamos lá. Aí, ó, para mim é bem difícil fazer isso. Aí o cérebro já trava. Mas vamos tentar. Gente, eu tava com meu filho indo na farmácia. Aí vocês vão ver como é que vai ser difícil eu falar, tá? Mas vamos lá. Eu tava indo com meu filho na farmácia. E quando a gente estava lá no pagamento, no caixa, o meu filho chegou para mim e me mostrou um brilho labial muito famoso. Eu não vou falar o nome dele não, mas aí vocês vão entender no final por quê. Um brilho labial bem famoso. E ele, olha mamãe, a marca tal. Eu falei, ai meu filho, por que você tá olhando isso? O que tem aí, né? O que tem a ver? E aí ele falou assim, mamãe, todas as minhas colegas na escola falam disso. Elas falam desse brilho aí. E tá uma moda danada. E elas fazem coleção desse brilho, porque esse brilho tem sabores. Então tem o brilho de panetone, de bala fine, de morango. E não bastando os sabores, o mercado começa a fazer esse brilho da Hello Kitty, o brilho do Snoopy com uma caixinha. E a hora que eu fui olhar, o preço, gente, tinha desse brilho, é um brilhinho labial desse tamanhozinho assim, ó. O brilho labial tava assim, R$70. Eu falei, gente, mas isso é caro. E aí, enquanto eu tava conversando com meu filho na fila do caixa da farmácia, o caixa da farmácia chega para mim e fala assim, seu filho tem razão, tá uma febre danada, isso aqui vende igual água, e as crianças vira e mexe, tem briga das meninas aqui com as mães delas. A mãe falando, mas você já tem demais. Ela, não, mas esse eu não tenho, dananã, dananã. E aí eu fui procurar me informar do porquê que isso é tão importante para as meninas, né? Se é só saber, né? Matar a curiosidade, fazer coleção, o que é isso? E aí eu descobri, gente, que é isso que eu tô fazendo agora. Maquie-se comigo. Maquie-se comigo é uma moda que ela está mundial nas meninas e ela começou com pessoas influenciadoras, atrizes, pessoas muito queridas pelas meninas, principalmente pelas mulheres, porque ou elas estariam sendo pagas para poder vender um produto, porque são mulheres bonitas, como se fosse uma propaganda na TV. São mulheres bonitas, são mulheres que são referência, inspiração, e elas têm a pele maravilhosa, elas andam muito bem maquiadas e tal. Então, elas são um modelo aí para as mulheres e para as meninas. Então, elas são pagas para fazer uma propaganda, e essa propaganda ela se dá por meio, vai fazendo isso que eu tô fazendo agora, maquiando e conversando. Beleza. Um outro motivo, gente, é o seguinte. Algumas dessas atrizes criaram suas próprias marcas de maquiagem. Não sei que graça que vocês têm de ver mulher maquiando. Olha aqui, tem dó, mas vamos lá. Essas mulheres... Agora eu não consigo raciocinar, não. Muitas dessas mulheres fizeram... Vocês estão vendo meu olho, aí não dá.
essas mulheres criaram as próprias marcas. Então elas começam a maquiar para poder falar: olha esse lançamento novo do meu batom, olha como que essa base cai bem. Ai, gente, ainda bem que eu sou só psicóloga. Que coisa mais feia. Olha, eu tendo que abrir meu olho, tem dó. E aí elas então estão fazendo aquilo, elas não estão recebendo para fazer aquilo, porque o negócio é delas. Então, aí ó, agora eu não consigo falar mesmo. Peraí. Gente, tem dó. Tem dó. E a maquiagem não tá saindo muito boa não, mas tudo bem. Eu até me maquio direitinho. Não tá ficando das melhores não, mas o que a gente não faz para transmitir uma mensagem, né? Pois bem, então elas estão vendendo o próprio produto delas, tá? Olha, já tem 6 minutos. E aí, o que acontece? Virou modinha. E por ter virado modinha, as meninas começaram a fazer isso. Por quê? Quem aqui nunca foi adolescente, principalmente nós mulheres, né? A gente quer fazer igual, a gente quer ser como a pessoa, né? E as meninas de hoje estão vivendo um momento onde elas querem aparecer sem fazer, inclusive, elas querem ser notadas mais do que outras, né? Outras gerações, elas querem ser vistas, né? Então, elas vão reproduzir isso daí e vão fazer isso que eu tô fazendo agora, porque outras pessoas já fizeram. Gente, não quero pagar aqui de reclamona, não quero pagar aqui de conservadora, nada disso. Mas eu quero trazer um ponto importante para a gente poder pensar. Eu entrei no Instagram dessas meninas e aí eu estava vendo elas fazendo isso. Então elas compram o produto para poder fazer, para poder usar esse produto e falar: olha o lançamento, e vender este produto. Gente, se isso não for exploração do trabalho infantil da forma mais cruel e perversa, eu não sei então o que é. Isso daí é uma forma de enganar as crianças. Assim, tá tudo errado. Isso não é lúdico, isso não cria vínculo, isso não tem propósito nenhum, senão vender o produto. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a empresa do produto. E quem ganha com isso é a loja que vendeu e o dono das redes sociais, que está aí também rodando conteúdo. Só isso. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão impactada de ver, e aí eu fiquei me perguntando: cadê os pais dessas crianças? Será que eles não estão vendo essas meninas fazerem isso? Ou será que eles estão vendo, mas eles não estão tendo maldade de entender que essas crianças, elas não só estão sendo exploradas pelo capital, como elas estão virando o próprio produto, né? Porque nas redes sociais é assim, de certa forma a gente é o próprio produto. Tanto é que a gente usa na internet o termo consumir. Qual influencer você consome? Qual programa, qual rede, qual conteúdo você consome? Essas meninas estão sendo colocadas no lugar de produtos e elas estão sendo objetificadas, inclusive, objetificadas muitas vezes entrando numa questão da sexualidade de forma extremamente precoce, do maquiar, do ser vista, para que ser vista, para quem ser vista, com qual função ser vista. Gente, isso é muito perigoso. Então, esse bate-papo de hoje vai hoje para os pais de meninas, principalmente,
É possível que deva estar tendo alguma trend também com meninos, que eu ainda não tive informação, e que entra no mesmo lugar, não é? Mas eu acho que a mulher, ela é muito mais vulnerável em todos os sentidos, inclusive nesse. Então, vamos ter um pouco mais de crítica com as nossas crianças, né? Vamos preservá-las, porque elas estão se formando nesse lugar. Vamos proteger. Se nós pais não protegermos as nossas crianças, quem vai? Nós tivemos outra vivência, nós somos de outra geração e nós fomos criados em outro lugar, em outras formas de vínculo, de relacionar com as coisas, com as pessoas, que nos possibilita ter um pouco mais de crítica. Essas crianças já estão sendo forjadas nesse lugar. Então, o que pode vir pela frente é devastador. Então, proteja as nossas crianças. Internet não é lugar de relacionamento, de vínculo. Não é. Aqui eu estou falando de vínculo, né? São redes sociais, mas no final das contas isso te propõe que tipo de rede? Né? É um apoio muito precário, é um apoio muito parcial, e não traz vínculo. E like não é amor, like não é reconhecimento, né? Então a gente precisa cuidar para as crianças não forjem o seu psiquismo nesse lugar, porque no final das contas nós somos pessoas, nós não somos máquinas. Quem precisa de like é o algoritmo, não a gente, né? E nós queremos e precisamos ser vistos, temos a necessidade do vínculo, do conhecimento, do reconhecimento, do amor, mas não é aqui, não é dessa forma que a gente vai alcançar o máximo potencial disso. Maquiada. Até a próxima.